Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então à primeira aula propriamente dita do nosso curso sobre como ler ortodoxia. Na introdução eu expliquei algumas coisinhas, né, sobre o objetivo do curso, sobre o porquê, tentei dar uma justificativa para este método escolhido, para o livro escolhido, né? E agora nos cabe então entrarmos de fato no assunto do curso, mas antes de começarmos a ler o livro, de fato, eu gostaria só de dar algumas informações aqui, de dar um pano de fundo histórico, um pano de fundo histórico de ideias correntes na época, para que a gente possa ter uma ideia de, primeiro, quão revolucionário foi Chesterton à sua época, né? Chesterton foi uma figura contracultural assim imensa. Ele teve uma penetração assim enorme. Ele foi enormemente famoso já em vida, e já em vida influenciou muita gente, né? Há toda uma linha de autores cristãos, ingleses, irlandeses e europeus no geral, que começa lá nas primeiras décadas do século XX, vai mais ou menos até os anos 70, até Tolkien e Lewis, que foram diretamente influenciados por D.K. Chesterton, né? São vários nomes, desde romancistas até historiadores, né, como Christopher Dawson, por exemplo, sacerdotes como Ronald Knox, que também foi romancista, né? Dorothy Sayers, por exemplo, o próprio Lewis, Tolkien, Graham Greene, enfim, a história disso, do impacto cultural que Chesterton teve, é muito bem contada neste livro aqui do Joseph Pearce, Convertidos Literários. Foi lançado pela editora Danúbio. Então leiam esse livro, porque além de ter uma ideia muito boa do impacto cultural que teve o Chesterton, você fica sabendo também muitos nomes interessantíssimos de escritores cristãos, que houve esse revival, né? Esse revival, esqueci a palavra em português, lá na Inglaterra. E foi muito devido ao próprio Chesterton. Então, primeiro, para a gente ter uma ideia de quão revolucionário foi Chesterton, e segundo, para a gente ter uma ideia também para a gente saber que a Inglaterra, né, que naquela época era o centro cultural do mundo, ela estava fervilhando, né, com muitas ideias. É muito parecida, a Inglaterra da época dele era bastante parecida com os dias atuais, né? Então eu vou pegar alguns autores mais famosos, principalmente autores que ele cita em Ortodoxia, em uma ou outra parte, e vou dar apenas uma visão geral das ideias deles, para que vocês tenham então uma ideia, uma noção do pano de fundo, de onde surgiu Chesterton e de quão revolucionário deve ter sido a ortodoxia, né? A bomba que isso foi quando ela caiu nessa Inglaterra eduardiana, tá bom? Chesterton escreveu Ortodoxia em 1909, tá? Foi lançado o livro. Outra coisa também importante é que quando Chesterton escreveu Ortodoxia, ele não era católico, ele era um anglicano, e um anglicano meio heterodoxo ainda, né? Ele se associou primeiro com anglicanos bastante heterodoxos. Então, quando ele escreveu Ortodoxia, ele não era católico, e em tese, portanto, ele não era ortodoxo no sentido absoluto do termo, né? Então, isso é outra coisa interessante também da gente notar, né? Então vamos lá, então. Na época de Chesterton, havia várias correntes filosóficas, literárias,
e ideológicas, né, em sentido estrito, e muitas delas eram completamente contraditórias, né, entre si, né, então uma não batia com a outra. Se A fosse verdadeira, B não podia ser verdadeira, e as duas estavam lá brigando com mais outras 5 que também eram contraditórias, não raro autocontraditórias, inclusive, né? E foi essa uma das razões também que precipitou Chesterton a essa busca desenfreada pela sanidade, né? Que foi desembocar então no seu aceitar do cristianismo, na sua conversão ao anglicanismo, na sua subsequente conversão ao catolicismo. Então era uma bagunça, né? Era uma bagunça realmente. Então você tinha de um lado, você tinha o positivismo, você tinha aquela crença ainda vitoriana, né? do século passado, aquela crença desvairada no progresso certo da humanidade, né? Você tinha aquela ideia mística, né, da evolução. A evolução essa ideia de evolucionismo acabou transbordando para várias outras áreas, para a sociologia, para a economia, né? Então você tinha gente crente, assim, crendo realmente, né, piamente, que a humanidade estava assim, caminhando para o progresso inevitavelmente, de modo quase alheio, independente dos seres humanos. Alguns achavam que os seres humanos tinham que tomar esse progresso na mão e levá-lo a ferro e fogo. Então, do outro lado, no outro extremo, né, do espectro, então você tinha lá as mentes que tendiam mais a lógica, ao racionalismo científico, a matematização do mundo. No outro extremo você tinha então as mentes mais artísticas, né, o que já é também já é um dos efeitos da separação, né, entre o lógico, racional, matemático e o intuitivo, imaginativo e espiritual mesmo, do homem, né? Então isso essa separação que ocorreu no homem e da qual Chesterton também fala, a ortodoxia, ela acaba se revelando também nas correntes ideológicas, né? Então de um lado você tinha esse progresso científico encabeçado pelo Huxley, de um modo um pouquinho diferente pelo Herbert Spencer, pelo Bradlaugh, pelo Blatchford, e do outro lado você tinha esse irracionalismo, esse sentimentalismo exacerbado, né, dos impressionistas, por exemplo, da escola impressionista, tanto de poesia quanto de arte e pintura. Você tinha os decadentes, né, que era esse movimento artístico que, vendo esse otimismo exacerbado e essa mecanização e a industrialização do mundo, viam isso com pavor, com terror, com desprezo, e então enfatizavam a parte subjetiva do homem, né? O impressionismo tentava, por exemplo, pintar ou descrever as emoções subjetivas, né, de cada homem. Não tentava descrever as coisas, mas tentava descrever as sensações que nós tínhamos com as coisas, e alguns chegavam até a ponto de, como Chesterton também diz, negar a própria existência das coisas, né, ou relegar ao segundo plano, em detrimento das nossas emoções subjetivas. Então era uma confusão total, né? Então, para que a gente possa também entender o tamanho dessa realização de Chesterton, de conseguir, nessa loucura, desauxiliado no começo pela filosofia séria, né, pela filosofia clássica, e também pela religião, como ele mesmo próprio vai dizer, ele tem encontrado na cultura dele, né, em partes esparsas da cultura. Em um autor ele encontrava uma coisa, em outro ele encontrava outra, né, coisas boas, esses princípios saudáveis e sãos que depois juntos vão se juntar, vão se amontoar para criar essa sanidade com a qual ele vai mais tarde, essa sanidade que ele mais tarde vai descobrir ser a ortodoxia cristã, né?
Então a Ortodoxia é um livro muito mais rico do que um livro de mera apologética. Ele é um livro que conta a história de como um gênio, né, descobriu na sua cultura, nessa salada cultural da época, essas pérolas de sabedoria e de cristianismo, né, e reuniu isso. Então, ler a Ortodoxia e entender o caminho que Chesterton fez é também a gente conseguir um guia de como nos guiarmos nessa nossa cultura, que também é uma salada, e acho que uma salada ainda pior do que a salada da cultura de Chesterton, né? Mas, voltando aqui, só para a gente fazer uma rápida recapitulação, eu vou então pegar alguns autores e vou ler algumas ideias que eles tinham para vocês terem uma ideia, né? Então, por exemplo, Huxley, né? Thomas Huxley, que era o avô do Aldous Huxley, né? Thomas Huxley foi um associado de Darwin. Ele próprio era um cientista com algumas descobertas, um naturalista, foi um defensor ferrenho da ciência, era um neo-ateu antes de haver neo-ateus, né? Foi ele que cunhou, por exemplo, o termo agnosticismo, né? Então sempre que alguém se dizer agnóstico, saiba que ele está usando um termo que foi criado pelo Sr. Thomas Huxley. Huxley, pela sua defesa calorosa, impetuosa do darwinismo, e não só do darwinismo como uma teoria científica, mas do darwinismo como um porrete, né, como uma alternativa naturalista, ou seja, não milagrosa, né, de explicação do cosmos, uma alternativa naturalista ao cristianismo. Então ele era muito esperto, ele viu no darwinismo uma explicação naturalista que poderia se opor ao cristianismo na visão dele, e começou a atacar, né? Ele atacava frontalmente o cristianismo, e essa ideia, né, de se opor à ciência contra a fé veio também bastante dele, do Sr. Huxley, né? Em 1864 ele funda um tal de X-Club, do qual fazia parte também Herbert Spencer, para avançar a ciência. E foi em uma revista patrocinada por esse clube que ele disse, em 1869, que a ciência conseguiria a dominação sobre todo o campo do intelecto. Então, já em 1869, o Sr. Huxley estava dizendo que a ciência dominaria todo o campo do intelecto. Já havia essa exacerbação da ciência, né, e esse tentar consciente de substituir a religião pela ciência. Nos anos 60 e 70 de 1800, ele fomentava uma educação científica, né, que visava colocar o Império Britânico de volta a par e acima dos poderes crescentes da América e da Alemanha, né? Então essa coisa também de educação científica começou muito com ele também. Ele não era muito fã da educação clássica, né? O termo agnóstico que ele cunhou significa isto, basicamente, que nada se podia saber da realidade última, material ou espiritual. Para ele, a moralidade repousava não em se recitar credos, mas em pesar a evidência para eventos. Então essa história, né, olha, nós não podemos conhecer nada sobre a realidade última, né? Ou seja, já corta, por exemplo, o ramo mais tradicional da filosofia, que é a metafísica, né? E essa coisa que as pessoas hoje em dia falam como se fosse dar bom dia, né? Essa certeza sobre a incompreensibilidade última do universo, né? De você descobrir alguma lei que seja eterna e que seja universal. Daí também que vem toda, não daí, né, mas faz parte, né, o relativismo moral e cultural, etc., que hoje em dia é epidêmico, né? E essa coisa também de você não ter fé cega, mas você
pesar as evidências, né, para todos os dogmas, pesá-las de modo científico, leia-se, claro, né, e de modo científico leia-se do modo empírico, né. Era malthusiano também, né, como Darwin, ou seja, ele queria que o mundo estava sendo mais populado do que deveria, que havia mais pessoas no mundo, isso naquela época, né, há cento e poucos anos atrás, 120, 130 anos atrás, já naquela época, né, havia o malthusianismo e essa ideia também, que hoje em dia também é comum, né, de que vamos pôr mais crianças no mundo, o mundo já está super populado, né, como o Sr. Al Gore, há umas décadas atrás aí, fazia soar o alarme, né, de que o mundo estava acabando, a água daqui a 10 anos iria acabar, iríamos todos morrer de sede, iríamos virar canibais e comer uns aos outros. Então essa ideia, né, de que há uma superpopulação e de que o mundo não aguenta e nós temos que controlar por meio da eugenia, né, a natalidade, também já estava presente em Huxley. Spencer, né, então Herbert Spencer, que foi um filósofo, sociólogo, educador, etc, etc, foi muito influente também, ainda hoje é influente, né, defendia uma versão extrema da liberdade econômica e social, né, era quase um anarquista. Ele, por exemplo, via a filosofia como uma síntese dos princípios fundamentais das ciências especiais, uma espécie de suma científica para substituir os sistemas teológicos da Idade Média. Ou seja, o Sr. Spencer já queria, né, também, Spencer foi contemporâneo de Huxley, ele então queria criar uma filosofia que fosse uma síntese de todas as ciências especiais, né? Ou seja, química, biologia, sociologia, etc, etc, né? Então, e ele queria conscientemente com isso substituir os sistemas teológicos da Idade Média, né? Ele queria então suplantar a filosofia e a filosofia clássica e a teologia e colocar em seu lugar a ciência, a filosofia científica, né? Que seria essa síntese de todas as filosofias, de todas as ciências. De novo, a gente pode também ver, né, com o mundo moderno que a gente vive agora, tem também essa ideia que é quase senso comum, né, hoje em dia, de que a ciência é o único árbitro, né, a ciência, né, essa coisa amorfa, está acima da filosofia, está acima da teologia, está acima da arte, né, que ela é o único árbitro da verdade humana e supra-humana, se houver, né? Então, também já estava aqui em Spencer também. Spencer, inclusive, não era muito fã também, né, de legislações que ajudassem, das legislações que mais tarde viriam criar o welfare state, né, o estado de bem-estar, porque, segundo ele, Spencer aplicava a evolução à sociedade, né, uma evolução social, e foi ele que cunhou o termo survival of the fittest, né, a sobrevivência dos mais aptos. E ele achava que legislações que abrandassem, né, alguns problemas, que ajudassem os pobres, os mais necessitados, essas eram legislações malignas e perniciosas, porque elas estariam atrapalhando a evolução social, que automaticamente iria, então, basicamente, lascar os mais pobres e menos inaptos, e mais inaptos, e promover, né, de modo inescapável os mais aptos em todas as áreas, né? Então, tem isso também. Temos também Bradlaugh, né, que foi um apóstolo do livre pensamento, que é uma coisa que vocês vão ver que Chesterton também desanca muito no livro. E o Sr. Bradlaugh cunhou o termo secularismo. Então só aí nós temos agnosticismo, secularismo e a sobrevivência mais apto, que são três coisas que basicamente quase servem para sintetizar o mundo que a gente vive hoje em dia, né? Então Bradlaugh cunhou o termo secularismo. E Bradlaugh já em 1800 se não me engano 40, defendia já com unhas e dentes o sufrágio feminino,
o controle de natalidade, o republicanismo, a educação nacional, reformas sociais e o sindicalismo, isso em 1800 e bolinhas, né? E o Sr. Bradlaugh também, eu vou dar uma lida aqui no trecho que eu traduzi dele rapidinho. Olha o que ele diz, por exemplo, sobre a religião. Como descrente que sou, digo que a humanidade ganhou e não perdeu com o ceticismo, e que a rejeição gradual e crescente do cristianismo, como a rejeição das fés que o antecederam, de fato fez aumentar, e há de aumentar ainda mais, a felicidade e o bem-estar do homem. Mantenho que as ciências físicas são o resultado do ceticismo, e que o progresso geral é impossível sem o ceticismo em matérias religiosas. Ou seja, só poderia haver progresso, ou melhor, tanto mais progresso haveria, e tanto mais felicidade, bem-estar e realização humanas, quanto mais ceticismo houvesse em questões religiosas. Então, o homem feliz seria o homem cético. De novo, o mundo moderno aí pintado para vocês, né? O mundo em que nós vivemos. Isso no primeira metade do século XIX, 1800 e um pouquinho. No outro extremo, né, nós tínhamos então a parte mais artística, né? Então nós tínhamos, por exemplo, o movimento do decadentismo, que foi um movimento artístico geralmente ligado a Baudelaire, Charles Baudelaire, o poeta francês, e que abraçava então, né, em oposição a esse otimismo, a essa soberba científica, né, a essa coisa de que, olha, o mundo está melhorando, o progresso industrial é maravilhoso e nós vamos viver daqui a algum tempo num Éden da Terra. Então as mentes mais artísticas e mais melancólicas e mais introspectivas, elas se revoltaram contra isso, né? Então uma das características, por exemplo, algumas características do movimento decadentista, que era o movimento do Oscar Wilde, por exemplo, e de um autor chamado Huysmans, que também foi bastante influente na sua época, eram, por exemplo, nojo de si próprio e do mundo, um ceticismo galopante, né, um ceticismo assim, absurdo, né, em relação a essa ideia de bem-estar, de felicidade, de progresso. Tudo isso para eles era ridículo. Prazer nas perversões e o uso de um humor cru, aliado à crença da superioridade da criatividade humana sobre a lógica e o mundo natural. A crença da superioridade da criatividade humana sobre a lógica e o mundo natural. Então aí já temos, né, essa oposição. Então eles acreditavam que a criatividade, a parte subjetiva do homem, ela estava muito acima de qualquer ciência, de qualquer síntese filosófica, científica, de qualquer observação do mundo natural, né? Então era uma reação a essa expansão científica, né, e filosófica, ideológica, né? Então eles se retraíam para dentro de si mesmos, né? Então ficavam nessa coisa de impressões subjetivas, né? Zombavam do progresso, né? Eles tiravam muito sarro do progresso, desse otimismo, né? Havia também o impressionismo, né? Que é essa ideia justamente de você expressar não as coisas como como são, mas expressar as impressões subjetivas que elas nos causam, né? Então você misturar, por exemplo, a uma paisagem, a impressão que a paisagem te causa. Então você pinta uma noite, uma rua, você pinta não tanto a rua como ela é de fato, mas a rua como é percebida por, digamos, um boêmio, um bêbado, né? Então essa que é uma ideia bem interessante, na verdade, né? Mas que Chesterton não gostava muito dela. A gente vai ver depois por quê, né? E por último, para acabar esse pego aqui rápido, a teologia,
né? Nessa época estava ficando bem famosa uma tal de New Theology, Nova Teologia, e ela era encabeçada pelo reverendo R.G. Campbell. E para vocês terem uma última ideia, então, para a gente fechar essa introdução, esse pano de fundo, eu vou ler aqui algumas coisinhas sobre o que o Sr. Campbell pensava. Ele era um teólogo. Vamos ver o que ele pensava então sobre a teologia. Ele queria então, segundo ele, isso não era criar nada de novo, né? Isso era apenas voltar a verdades essenciais do cristianismo, mas, e aí está o perigo, remoldá-las segundo as necessidades do mundo moderno, né? Então, a nova teologia é um retorno desimpedido às fontes cristãs, à luz do pensamento moderno, né? Então, por exemplo, em 1898, 1/5 da população, mais ou menos, frequentava algum culto cristão público. Isso em todas as denominações. Então você já vê que já era assim, o ceticismo assim, era uma coisa senso comum mesmo, né? 1/5 da população frequentava algum culto cristão. Catolicismo, anglicanismo, luteranismo, não interessa. Então eu vou ler rapidinho aqui algumas coisas, né? O que é preciso é uma reafirmação da verdade essencial da religião cristã em termos da mente moderna. O cristianismo tinha de se apropriar do socialismo. Ligar-se a dogmas restritivos do passado seria condená-lo. Ninguém se importava com os teólogos, e estes não tinham mensagem nenhuma para o mundo moderno. Segundo ele, né? Então, ninguém se preocupava com os teólogos, porque os teólogos se ligavam a esses dogmas antigos e restritivos, né? A linguagem de um mundo já passado e morto, né? Anacronismos. Na mente popular, a verdade cristã ela tinha sido associada, segundo ele, né, a certas formas de afirmação que eram não éticas, né? Eram completamente desajuizadas, né? Eram coisas sem sentido e eram não éticas, né? Então já vê-se aí colocar a tal da ética acima da moral religiosa, né? Cristã. Então a queda, a expiação, a salvação, o punir do pecado, o céu e o inferno, tudo isso era absurdo, tudo isso tinha que ser revisto, quando não derrubado, à luz da método científico e da tal ética, né? Então toda religião ela tinha que ficar basicamente de 4 perante o método científico. O cristianismo popular, ainda segundo ele, não interpretava a vida do homem moderno, né? E aqui ele batia, inclusive, ele juntava os protestantes e os católicos no mesmo balaio e batia nos dois juntos, porque segundo ele, eles insistiam na necessidade absoluta de autoridade externa em matérias de crença, né? Então já havia também aí esse individualismo, né? Então os protestantes apelavam à Bíblia, os católicos apelavam à tradição, à Bíblia e ao magistério. E segundo ele isso era absurdo, né? Nós tínhamos que realmente, cada cristão tinha que ter liberdade para descobrir a sua própria verdade de acordo com a ética, de acordo com o método científico e com o método histórico crítico da Bíblia, etc. e tal, né? O socialismo espiritual, ele fala isso, né? Segundo ele, é a articulação religiosa ou antes moral e espiritual do movimento social em direção à paz e fraternidade universais. A religião da ciência, sobre os fundamentos assentados pela ciência moderna, havia de se erigir um edifício de fé mais vasto e nobre do que jamais se tinha visto antes. Então ele dizia, né, ele era também um dos seguidores dessa ideia de que devagar, muito devagar, sofrendo de quando em vez um revés deprimente, a raça se está alçando a muito custo
ao ideal de fraternidade universal. Então, era a imanentização da religião, né? Trazer a religião para o plano histórico terrestre, né? Então já não havia essa ideia de um juízo final, essa ideia de que a salvação é individual e de que nós temos que ganhar o mundo para Cristo, não. A ideia era este ideal de fraternidade universal, essa coisa que seria apetecível à mente moderna, iluminada, né? E por último, ele dizia, por exemplo, para dar o último exemplo aqui, que fecha muito bem a ideia dele e da teologia em geral na época, a queda não era uma coisa real. Era apenas uma forma simbólica e atrapalhada de se dizer que a criação e, portanto, a redução do infinito para o finito já era a queda. Então a própria criação era a queda, porque o infinito havia se reduzido ao finito, né? E todo mal era apenas a manifestação forçosa, inevitável do finito, né? Então a parte boa era o infinito, a parte má era o finito, né? Então não havia mal de fato nessa visão cristã clássica do pecado, né? Não, era só apenas uma coisa inevitável, né? Porque Deus havia escolhido criar, então a criação já era uma queda. Então vocês veem a que ponto havia chegado a teologia, né? E segundo ele, nós somos partes de Deus, como as cores separadas por um prisma, finitos destinados a retornar ao infinito. Eu não tenho certeza sobre qual era a ideia pessoal, mas eu não creio que haveria uma ideia pessoal sobre salvação individual, né? Chesterton, no início do Doxia, vai atacar os discípulos do Campbell, né? Que passaram a negar a existência do pecado objetivo. Bem, pessoal, então é isso aí, né? Já para ter uma boa ideia então do mundo no qual Chesterton estava se movendo, né? Ao longo do livro eu vou dar mais algumas explicações sobre alguns personagens específicos que lá são citados, né? Wells, Schopenhauer, Nietzsche, Bernard Shaw e por aí vai. Só que acho que é mais fácil a gente fazer isso nas passagens em que eles são citados, né? E também são de algumas filosofias em que lá são citadas, né? Coisa básica, realmente só para você entender o que ele está atacando e, portanto, você entender a refutação, né? Porque senão fica sem nenhum sentido, né? Fica uma refutação boiando no vazio. Espero que isso tenha sido bom para vocês, né? E no próximo vídeo, então, aí sim a gente começa finalmente agora a leitura do livro, né? Espero que tenha sido útil para vocês. A gente se vê lá. Até mais.